Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Vamos começar falando sobre Netflix? Vamos lá? A gente estava batendo um papo aqui antes da transmissão iniciar, como sempre, né? E a Netflix, a gente falou que a Netflix sempre faz uns documentários, né? Sempre tem um enredo, né, muito questionável quando vai abordar temas que normalmente são temas sensíveis, são temas que precisa sempre ter ali um certo viés crítico, né, para você analisar, porque nunca é isento o que vem da Netflix, na verdade. E a última produção da Netflix se chama Apocalipse dos Trópicos. É um documentário que vem para falar sobre o famoso fenômeno evangélico, que é basicamente o seguinte, começa dizendo que os evangélicos eram 5% da população há 30 anos atrás. Jogar aí, década de 80, principalmente, a gente chega facilmente nesses 5%, né? E de lá pra cá, né, muitas coisas surgiram, né? Se ramificou, se diversificou, e aí ele coloca, por exemplo, a questão do surgimento de cantores, né? Então, assim, você tem hoje influenciadores que são muito seguidos, né? Tem milhões de seguidores. E esses influenciadores com milhões de seguidores são expressivos por quê? Porque eles atendem a esse nicho evangélico, do mesmo jeito que artistas, né, cantores, bandas, e fala a respeito de como isso, né, serviu de espaço para as mudanças políticas que ocorreram no Brasil recentemente, né? E é claro que o documentário mostra bem claro que isso não é uma coisa muito legal, tipo, deixa claro que não vê esse crescimento evangélico com bons olhos. Mas aí eu vou passar a palavra para você falar o que você acha a respeito. Bom, eu, de certa forma, participei desse crescimento, né, da igreja. Eu me converti em 89, comecei a fazer televisão em 92, né? Então, eu peguei ainda, né, essa transição de uma época onde ser evangélico, muita gente nem sabia o que era, né? Tinha uma visão muito estereotipada, preconceituosa, né? De que era só gente de classe baixa, ignorante. Eu nunca não estudei com ninguém na minha escola que fosse evangélico, né? Com 15 anos, estava no colegial, que hoje é o ensino médio, né? Chegava no intervalo lá das aulas, eu tinha uma bíblia de bolso, ia ler, o pessoal brincava comigo, me chamava de Clark Crente. Que era uma coisa estranha, né? E logo depois, como eu falei, em 92 eu comecei a trabalhar na Globo e falava de que era cristão na Caras, né? na Xuxa, sabe? Nunca escondi. Então, na época tinha o Dedé Santana, tinha o Nelson Ned, depois se converteu a Mara Maravilha e começou, né? Daí você tinha alguns jogadores de futebol também, o Silas, né? O Cafu, não lembro se era o Cafu, mas era do São Paulo, tinha o Silas, o Raí, enfim, depois o Kaká, né? Mas o que eles não veem é que eles, né, tentam analisar de forma, sei lá, sociológica, né? Mas é Deus, cara. Né? Ninguém em 3 décadas você muda a demografia de um país, né? Hoje estima-se, se não me engano, o último censo de 2010 falava que tinha 40 milhões de evangélicos brasileiros. Estima-se hoje, em 2025, que seja quase 50%, se não é já 50% da população. Ah, não, 50% é muito, né? E, claro, grande maioria vinda né, como eu, que era católico e me converti, porque já tem a princípio, uma proximidade que, né, quando uma proximidade assim, de tradição, porque muitas vezes, né, infelizmente o católico não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, tem uma coisa só de família, mas também muitos espíritas, né, mesmo de matriz africana, então, ateus, então assim, não se explica isso de outra forma, se não... E outra coisa, uma época que não tinha rede social, não tinha influenciador, né, esse crescimento é o crescimento
realmente do impacto né, quem é da igreja a gente vê com um olhar espiritual, uma que a gente chama de dispensação. É um momento onde Deus, e isso historicamente, se você vê em sociedades, né, teve na Alemanha na época da Reforma, depois teve na Inglaterra vitoriana, você teve nos Estados Unidos na virada do século XVIII para o XIX. Então você tem momentos assim que, né, agora está tendo, agora de alguns anos também na China, o Irã mesmo, né, tem, mesmo com toda a proibição, muçulmano se convertendo, sonhando. Você tem vários testemunhos que o pessoal pode encontrar na internet de muçulmano que de repente sonhou com Jesus, assim, entendeu? Então uma igreja subterrânea, né? Então tem esse fator. Né, eu não assisti o filme, eu já sabia do projeto, né, do Viés lá, do filme da Petra Costa. A única coisa que eu fiz no dia que estreou, eu fui lá na Netflix e dei os 2 dedos para baixo, né, o thumb down, para que o algoritmo jogasse o filme para baixo. Eu recomendo o pessoal que também faça isso, não assista, porque eu falei, não vou perder meu tempo, eu sei exatamente o que ela vai falar, né? É uma peça de propaganda política, né? O filme é um ataque, na verdade, criando esse factoide, essa narrativa falsa aí, esquecendo, né, do que a gente estava falando se você tirar qualquer elemento espiritual, religioso, né, se você for analisar simplesmente de um ponto de vista social, né, de benefício social, por exemplo, o impacto que as igrejas têm dentro de comunidades, entendeu? De uma opção para jovens, crianças, adolescentes que talvez fossem ser atraídos pelo tráfico, pelo narcotráfico, e a igreja é um agente transformador dentro da comunidade, né, educador, né, um agente inclusive de coesão social, entendeu? Que faz com que pessoas tenham, né, cria uma malha social dentro das favelas, das comunidades, de ajuda mútua, de emprego, né, fornece emprego, é um lugar de comunidade, né, de fortalecer a malha social. Então, assim, essa galera não consegue ver isso, assim, sabe? Eles é muito rasa na analogia, né, a análise, e, né, o próprio, por exemplo, o Pochá, um tempo atrás, ele deu uma citação, não lembro ipsis literis, mas basicamente falando que, né, os evangélicos eram todos brancos de classe média, né? E cara, é tão sem, né, base nenhuma, porque se você for em qualquer cidade do Brasil, se você for na periferia, né, nas comunidades, você vai para o Baixada, né, Fluminense, lá no Rio de Janeiro, a grande maioria é mulher e negra, né? Se você for ver estatisticamente, a maioria é negra, né, de classe D, E, entendeu? Então, de novo, é tudo narrativa, né? Eu acho que no caso essa ideia de falar que os evangélicos são de classe média é uma coisa tão ignorante, porque é só você entrar numa favela que você vê um monte de igrejas nas esquinas. Óbvio, né? Igrejas assim, que o cara vai lá e sobe, entra na igreja assim, né? Sobe ali no primeiro degrau, você já vê o pessoal senta em cadeira de plástico, coisas bem simples, nada... Eu fui em igreja em Osasco na laje, cara. Era literalmente na laje da garagem, assim, sabe? Humilde. Então, assim... Então eles tentam cavar que, na verdade, o evangélico, por ser de classe média e branco, é preconceituoso. É óbvio. Não, e o discurso comunista do burguês, né? É religião de burguês, de pequeno burguês, entendeu? Então tenta atacar de todos os lados. De um lado fala que é religião de ignorante, né? De analfabeto, então, mas hoje em dia não pega tão bem, né, esse discurso, porque então você vai estar sendo preconceituoso, né? Você está sendo racista contra as classes baixas, então vamos atacar. Porque, graças a Deus, a igreja, Deus não faz acepção de pessoas, tem gente de todos os espectros, né, sociais. Então você tem desde classe A, B, C, D, E, né, homem, mulher, todas as etnias, né. A minha igreja, por exemplo, foi fundada por uma japonesa, uma descendente de japonês, entendeu? Então, não cola, o discurso não cola, mas eles ficam procurando algum ângulo, né, verdade, cara? Né? Então... E como que você vê? Por que a Netflix só faz produção enviesada pra esse lado, né? Tem dinheiro rolando, né? Que a gente sabe. Cara... Primeiro é dinheiro, né? Tem a ver com dinheiro. Eu, graças a Deus, consegui, né,
não só eu, né, mas os produtores, mas é um filme que eu escrevi chamado Rodeio Rock, bem que eu levei 11 anos para produzir, mas é uma comédia romântica que tá na Netflix e tem valor e tem moral cristã, tem bons valores, entendeu, né? Mas para mim foi um milagre, assim, porque eu tava meio receoso, falei, será que os caras vão aceitar isso, né? Mas eu acho que também eles têm uma visão um pouco de, tipo, tentar agradar todo mundo, assim, sabe, né? Então, ao mesmo tempo que tem, eu acho que o The Chosen tá disponível na Netflix, se eu não me engano, mas também tiveram lá o especial do Porta dos Fundos, onde colocava Jesus como gay. Então, assim, né, a gente sabe que, principalmente, né, agora tá tendo uma, vamos dizer, o pêndulo tá voltando, né, não só na Netflix, que tem uma direção mundial, mas nos estúdios, né, Hollywood, com toda essa coisa do woke, né, dessa defesa de todas as plataformas woke, e muitos um problema, né, financeiro, né, perdendo milhões de dólares, né, a Disney, por exemplo, né, então eles estão num momento, acho que tentar de reajuste, porque viram que forçaram durante alguns anos a agenda ESG, toda a agenda, né? E que o público rejeita em grande parte, né? Porque, de novo, você não dá para você fazer cultura de massa, né? Se fazer blockbuster se você quer doutrinar e pegar uma agenda de uma minoria. Então, nada contra. Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. Você quer fazer o filme que você quer, faça o filme que você quer, né? Você quer fazer um filme, mas é tal coisa. Quem que vai ver? Vai ser nichado, vai ser um público pequeno, né? E agora, o problema é quando você quer forçar essa narrativa para todo mundo, entendeu? Para grande parte da família que é conservadora, né? Não só no Brasil, nos Estados Unidos, né? Eles tentam fazer essa engenharia social para exatamente mudar essa, né, comportamentalmente, mudar a sociedade. Essa é o que eles tentam fazer, mas existe uma resistência, no mínimo, biológica, né, cara? No mínimo, natural, né? As pessoas ainda têm uma pulsão natural que leva a procriar, ter família, ter filho, e enfim, né? Então, assim, mas a agenda deles né, de realmente mudar o conceito do ser humano, né? Mudar a imagem do próprio homem, assim, né? Isso, estudos, né? Isso não é realmente. Já falei, né? Eu tenho um canal no YouTube que já falei bastante sobre isso. Tem uma pesquisa, um documento dos anos 60 lá do Instituto de Pesquisa de Stanford, chamado Changing the Images of Man, mudando a imagem do homem, que literalmente fala assim, não, a gente vai tentar fazer uma engenharia social para que, desde o biológico, né, se a gente conseguir mudar o ser humano desde o biológico para chegar em todos os setores, né, cultural, filosófico, religioso, o que tem uma galera que quer uma sociedade diferente, um mundo diferente do que a gente vive, assim, né? Sim, e você disse que é uma coisa antiga, né? Eu concordo. Não é de hoje, não, que a gente vê essa questão. Mas sobre o documentário lá da diretora Petra Costa, cara, foi muito ruim, cara. É muito ruim. Eu queria ver as resenhas, o pessoal aí que curte fazer resenha de filme, faz aí, o pessoal aí dos canais de cultura pop, faz aí a resenha, cara, você vai ver que é muito ruim. Realmente essas coisas... É um apego muito forte na imagem do Silas Malafaia. Então pega ele antes no governo Lula, apoiando o Lula, depois principalmente no governo Bolsonaro, mas fala assim que principalmente essa mudança do evangélico conservador ganhar, sabe, espaço na política, de hoje ter uma bancada que é a bancada evangélica, de ter gente que, sabe, veio da igreja, ganhou e se elegeu com o nome na urna de pastor, alguma coisa, sabe? O quê? Isso é democracia, né? Não é? Então... Um grupo elege alguém que representa, né? Isso qualquer partido, ou que as pessoas fazem campanha política assim, olha, eu sou o João da padaria
vote em mim, então você conhece João da Padaria, se ele tiver, né, Sim. um número suficiente de pessoas que gostam dele, conhecem ele, que acreditam no... E é isso, então a bancada evangélica é proporcional ao crescimento da população evangélica, é simplesmente isso, né? E vem cá, essa população evangélica que hoje em dia estima-se, né, que esteja quase metade da população brasileira, ela não tem direito de ter representantes no Congresso, no Senado, né, na Câmara de Vereadores, né? Essa população ela não tem direito de ter seus representantes? Isso é democracia, não é? Pô, com certeza, cara. Eu gostei dessa questão. Tem que eleger mesmo. Claro, tem que eleger mesmo. E o ponto é que o documentário deixa bem claro que essa mudança não é boa. Essa mudança, para eles, é inclusive uma falha da democracia. Eles são ditadores, porque no fundo a esquerda é ditatorial, né? A esquerda funciona com ditador. Quais são os países comunistas hoje? Coreia do Norte, Cuba, né? Venezuela. A esquerda só funciona com ditadura, cara, historicamente, né? Eu fui lá no Camboja, lá nos killing fields do Pol Pot. Você anda em cima de tábua, cara, pra você não pisar em ossada, que tá até hoje lá. Então é isso, cara. É só controle, porque daí começa a matar a própria população, porque a população, né, não tem liberdade. Então você tem que reprimir, tem que matar historicamente. Ver o stalinismo, ver o maoísmo, né? Ver, né, mesmo em Cuba hoje, né? Quem pode foge, né? Na Alemanha Oriental, quem pode foge. Isso é tão simples, cara. Então, pegar qualquer livro de história, de verdade, mas eles tentam recontar a história, né? Fazer tanto seja nas universidades, nas academias, quanto muitas vezes na arte, né? E aí, por isso que historicamente também a esquerda patrocina, né? Na verdade, suborna, né, artistas para fazer propaganda, né? Propaganda, a palavra propaganda, na verdade, tem essa conotação política, né? Peças culturais que não é uma cultura, né? É literalmente para propagar uma agenda política, né? Então Stalin, por exemplo, como a gente teve aqui, né? Gente fazendo filme Lula, o Filho do Brasil, lá na União Soviética, o Stalin tinha um ator para interpretar ele em vários filmes, né? Ele sendo... Então é a forma de você doutrinar a população, né?